Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus abençoe você e sua família grandemente. Testar o meu mais novo indicador hoje no mercado ao vivo, por enquanto ainda no simulador. O nome dele, como já sugere, teste no índice, e que ele marca algumas regiões, das quais eu as acho bastante interessante para se operar nele, suporte e resistência, operando ou reversão, ou então sobre um candle de continuidade. Vou estar fazendo aí algumas, se ele me der alguma entrada, vou estar fazendo testar e vocês vão ver que top que ele ficou. Eu, particularmente, estou sonhando bem alto, porque eu acredito que eu tenho TDAH, então, assim, eu fiz ele mais para ele me lembrar, olha, aqui está dando uma entrada. Às vezes eu estou olhando e não reparo. Inclusive, já estou estudando uma forma de colocar também alarme nele. É para que ele me chame a atenção. Às vezes eu estou operando aqui com ele e simplesmente não vejo quando ele me dá uma entrada num outro gráfico. Costumo usar aí sete ou às vezes oito, até nove gráficos, dependendo, analisando, e poder refinar para que o meu stop ele fique o mais curto possível e com isso possa ter alvos melhores, e alvos maiores. Então, quando ele me der uma entrada, eu vou colocar ele aqui no gráfico, né? Então, quando ele me der a entrada, eu volto a gravar. Não saia daí, não. Então, é, as marcações já foram feitas. Pode ver aqui que em outros dias ele marcou com setas. Ele marcou com setas. Só que desse dia aqui para cá, essas marcações aqui já não valem, porque essas marcações de hoje aqui, ó, elas, elas já estão valendo para o dia de hoje. Então, ou seja, todos os dias eu tenho que fazer uma nova marcação. E onde acontece a marcação e o preço trabalha sobre ele, ele marca ou não com a seta de compra ou com a seta de venda. E qual o motivo, qual eu disse aí no início do vídeo sobre ter que ver se eu consigo fazer um jeito dele me chamar a atenção. O que acontece? Quando eu estou operando, às vezes acontece o seguinte, eu não percebo, às vezes, uma seta dessa aqui. Eu estou, às vezes, olhando aqui nos 5 minutos, ou então num gráfico mais macro, eu estou olhando lá e, às vezes, o sinal acontece aqui no micro, a favor da tendência e acabo eu não percebo e, por isso, às vezes, eu perco a entrada. Então, por esse motivo, eu já estou estudando isso, como colocar esse alerta para que quando essa seta aqui apareça, ele me envie ou um sinal sonoro ou visual para que eu assim não perca as minhas entradas, né? Isso dá-se por conta de, às vezes, porque a gente fica meio desapercebido, né? E como eu disse, eu acho que eu tenho TDAH, não é possível, porque eu fico olhando aqui a tela e não consigo visualizar a entrada. Então, ou seja, a seta é justamente para isso, para me chamar a atenção de que ela vai estar me dando aquela entrada. Tá certo? Quando ela me der uma entrada aqui, eu volto. Se fosse manualmente, eu já estaria fazendo uma entrada possivelmente aqui, ó, ou aqui, ó. Já estaria fazendo. Talvez eu não fizesse essa aqui porque ela ia estar bem sobre o alvo, né? Mas depois que ela aconteceu essa confirmação aqui, ou eu entraria nesse candle 12 ou eu entraria nesse candle 13 aqui. Melhor seria nesse 14. Mas, enfim, eu já estaria vendido e já estaria até protegido. Por quê? Porque já é um gráfico de 1 minuto apenas, né? Então, o ruído dele é muito grande, levando em consideração que aqui o meu preço está trabalhando numa região de suporte. Aqui, ó,
Isso aqui, para mim, é uma região de compra, ó. Então, ou seja, para que eu compre aqui, ele precisa fazer algumas coisas, as quais não dá para entrar em detalhe agora no vídeo para não tornar ele muito grande. Então, quando ele me der uma entrada, eu volto a gravar novamente. Olha só, é, 1 minuto acabou de me dar uma seta. Mas por que que eu não entrei? Embora ele esteja numa região de venda ou de compra também. É simples. O preço está descendo desse jeito aqui, igual o quiabo na boca de banguela. Aí, porque eu quero de 1 minuto, é um micro, o mais micro que eu opero. Opa, minha bateria descarregando, não. Então, ou seja, o micro, só porque ele deu um sinalzinho, eu já vou entrar contra essa tendência, embora aqui seja uma região forte de suporte, é que ela não estava passando daqui, né? Quando passava, eu devolvia, né? Jogava o preço para cima de novo. Então, eu prefiro esperar uma confirmação e aí, então, eu possa entrar comprado. Só para explicar isso aí. Se ele voltar aqui de novo, ó, vir aqui em cima e voltar aqui de novo, testar e me dar novamente uma seta de verde, aí então eu compro. Tá certo? Sai daí não. Formando aqui a gravação só para mostrar uma coisa. Aqui, ó, pelo meu indicador, já era para eu estar vendido nessa região, ó. Já era para eu estar vendido. Já teria me dado o quê? Que 310 pontos. Como esse código é o de teste, então, assim, eu devo ter feito alguma coisa errado lá e ele não marcou essa região aqui, ó, dessa linha verde aqui. Eu não uso essas linhas, né, no meu código original, eu não uso elas, mas aqui eu mostrando para poder vocês enxergarem essas regiões aí de suporte e resistência, ou de suporte que depois virou resistência, ou resistência que depois virou suporte. Então, ou seja, né, deveria estar vendido aí nesse lugar. Eu vou dar uma olhada e para melhorar isso, né? Mas considere feito aqui, ó. Considere feita a venda aqui, ó, nesse candle 18 aqui, deixa eu ver, 15, 16, 17, 18. Dá para estar vendido aqui, ó. Já seriam uns 372 pontos, né? Para mim já é quase a minha meta, que eu busco 500 pontos. E ainda tem aquela entrada aqui em cima, que o meu indicador não teria dado essa entrada aqui, ó. No candle 13, ele não teria dado. Mas pelos meus conhecimentos, do que eu aprendi, eu faria aqui essa entrada aqui, ó. Pegaria essa venda aqui. Ela ainda não está nesse indicador, mas eu vou colocar isso. Faz parte do que eu aprendi no Price Action, né? Então, ou seja, eu teria já batido a minha meta aqui já. Estaria só surfando aqui, né? Nos 500 pontos, eu não deixaria mais ele voltar. Estaria aí com uns 95 pontos já, quase 600, com 100 pontos a mais. Não deixaria voltar nem a pau, Juvenal. Então, quando ele me dá essa venda, quando ele me der essa entrada, na verdade, olha só aí o que que aconteceu. Olha se eu tivesse entrado aqui, eu teria levado o stop, ó. Então, o micro contra o macro não é nada praticamente. Em algumas situações, sim, ele é muito bom. Mas a favor da tendência, ele é melhor ainda. Aqui eu já poderia estar pensando já numa venda, ó. Por quê? Porque ele negou esse movimento de alta, ó. Se eu não tivesse entrado, eu poderia ter vendido aqui. Mas isso é uma coisa para um outro vídeo. Enquanto isso, eu vou aqui ver o que eu consigo resolver aqui, ver o que está acontecendo, porque ele não deu essa entrada de venda aqui nessa segunda linha verde aqui. No caso, a primeira pontilhada e a segunda aqui, seria a verde. Sai daí, não. Então, fiz a mudança aí, mas não surgiu o efeito esperado aqui. Muito provavelmente seja um bug aí do Profit, e ele não está reconhecendo essa região aqui para venda. Tá tudo bem certinho lá. Tanto que aqui, ó, para vocês verem como é bug,
aqui, ó, nessa região, nessa vela, nessa linha aqui, ó. Próxima linha abaixo do pontilhado aqui, ó. Aqui ele está marcando a venda, por causa de algum candle ali atrás. Mas aqui, aonde eu queria que ele tivesse marcando aqui, ó, ele não tá. Talvez por ser muito micro, enfim, ele não está marcando isso aí, né? É uma pena. Mas aqui teria sido uma bela entrada, ó. Eu vou dar 480 pontos daqui a aqui, né? Excelente trade. O que acontece? Olha só, no 3 minutos, enquanto eu estava fazendo, no 3 minutos, ele já deu uma entrada aqui, ó. Ele já deu uma entrada aqui. Se eu tivesse entrado aqui, eu teria me dado já garantido 136 pontos e agora já está dando aí, beirando aí os 180 pontos. 3 minutos já é um pouco melhor do que um minuto. Mas o que acontece? Como é contra a tendência, aqui, ó, muito provavelmente seria o meu alvo. Eu já estaria caçando jeito, se eu tivesse entrado aqui, ó, eu já estaria caçando jeito de enforcar aqui, ó, porque a entrada contra a tendência, você precisa ser muito rápido, porque ela pode retomar essa tendência de baixa aí rapidamente. Então, ou seja, entrar e sair, ó. Quantos pontos teriam dado? 170 pontos. É um bom trade. Um bom trade. Tá certo? Então, assim, vou continuar aqui olhando o mercado. E quando eu vou operar só quando der o sinal. Aí eu volto a gravar. Não sai daí. Então, olha, acabou de me dar aqui uma seta verde de compra, né? Como é contra a tendência, o que eu espero? Eu espero ele fechar verde para então eu comprar na próxima. Sobre aquela compra aqui do 3 minutos, ó, anterior. Ela subiu, deu 148 pontos, aí onde eu falei que era o alvo, né? E ele voltou aqui, ó, me dando, me deixando apenas com 57 pontos. Para ele retrair isso aqui tudo de novo e voltar a descer novamente, era muito rápido, né? Acabou que ele foi até mais lá em cima, deu uma pontuação bem boa. Chegando aqui nesse alvo, qual eu marquei aqui, ó, na mínima desse candle, 77 dos 5 minutos. Olha só, ele me dando a compra, porém, né, ele está aí fazendo os seus testes. Quando é que eu vou fazer essa compra aqui no 3 minutos? Quando esse 1 minuto aqui negar esse movimento aqui, ó, o candle 58, ele precisa fechar acima dessa linha verde aqui, que é a mínima desse candle verdinho aqui, ó. Caso contrário, eu não faço essa compra aí contra essa tendência aqui, né, que fechou no dia de ontem lá em cima, desceu 1.344 pontos, e porque um candle aqui de 3 minutos está me dando uma compra, eu entrar contra esse movimento todo, né? É bem complicado. É claro que ele pode ir lá fazer, está sendo feita aquela compra da retração. Então vamos aguardar ver onde esse aqui fecha, para ver se eu faço essa entrada ou não. Vou fazer nela aqui mesmo, ó. É para vocês verem. Ih, minha senha. Vou colocar minha senha aqui. Só um minuto. Fazer ela atrasada aqui, mas tô achando o meu alvo, o meu stop tá grande, ó. Podia ter feito lá embaixo, né? Mas enfim, vou deixar ela vir aqui, porque se ela voltar aqui, eu vou estar errado. Vale lembrar que ela já tá dando alvo aqui, né? Ó. Deu até uma venda no micro, ó. Deixar pegar o stop. Ela negou aqui o movimento, ó. Essas são os tipos de entradas que a gente faz contra a tendência, né? Ela pode se tornar bastante perigosa. Mas vamos lá, né? E essa compra aqui é uma compra contra a tendência. No caso, ela vai estar aqui, ó. Entrou no candle de 10 horas agora. Então, ou seja, isso aqui, ó, ele saiu rompendo tudo, inclusive esses últimos gatilhos aqui, ó. Então, ou seja, ele pode estar indo somente buscar esse 50% aqui, ó. Ou seja, esse aqui é o meu alvo macro. O meu alvo macro é esse.
Se ele falhar aqui, eu já meto aqui uma venda novamente para entrar a favor da tendência. Mas isso aí é uma aula de price action, né? Isso aí depois a gente pode tá dando uma estudada sobre isso, mas ela continua aí, ó, dando problema, ó, passando sufoco. Contra a tendência é desse jeito. Eu não gosto de fazer isso. Na verdade, eu estou me policiando muito a não fazer esse tipo de entrada. Fazer sempre é melhor eu esperar ela vir aqui, onde está os 50%, e eu esperar uma falha acontecer lá para eu fazer a venda aqui, ou melhor ainda, né? Vim fazer a venda aqui nessa região, ou nessa aqui que foi o último rompimento aqui desse gap aqui, ó. Tá certo? Vamos ver o desenrolar dela aqui, e aí eu volto a gravar de novo quando ela der gain ou der stop. Pessoal, ele deu o meu alvo micro, né? Eu posso já estar caçando, do jeito como eu entrei um pouco atrasado, eu já vou colocar ele aqui no 0 a 0 aqui. Aí eu já não perco mais. No máximo aí eu pago as taxas, né? Pago aqui um pouquinho que é para pagar as taxas, né? 10 pontinhos aqui para ver se ele paga pelo menos essa taxa, né? E coloquei o meu alvo aqui de 215 pontos, que é nos 50% do candle de 60 minutos. Vamos aguardar, ver se ele vai lá. Então, ele andou bem, já andou 150 pontos, né? E eu não deixo mais ele voltar. Eu deixo ele aqui no meu alvo aqui, ó. Se ele me tirar, ele me tira com 80 pontos e eu ponho no osso. Não tem conversa, como diz o Cizenando, um dos meus mentores aí, né, que eu estudo de forma gratuita com ele ainda. Eu ponho no osso, não tem conversa não. Vamos ver aí o desenrolar. Se ele me tirar, eu volto a gravar, ou então volto a gravar na próxima entrada e falo o que aconteceu nessa. Pegando no meu alvo, eu vou dar mais uma alvo. Primeira entrada do dia, né? Poderia já ter feito outra, mas por conta que eu estava fazendo aquelas mudanças, então eu perdi a oportunidade. Mas, enfim, vamos continuar, né? Continuar nos estudos e no que o indicador mostra aí. Vale lembrar que esse indicador, como o nome sugere, teste do índice, né? Está sendo testado no índice. Já testei também ele no dólar e mostrou-se maravilhosamente bem. E ele ainda pode fazer mais algumas entradas. Eu vou colocar uma segunda condição ainda de entrada, que era no caso essa aqui do micro, que ela fez aqui, ó. Essa entrada aqui eu poderia colocar ela para fazer, ó. Eu posso colocar, tenho conhecimento para isso aqui, ó. Mas essa entrada, no caso, quando isso aí aconteceu, eu poderia estar colocando ela aqui, ó, uma entrada no candle de 13 minutos. Então, teria sido excelente, ó. Teria me dado aqui 600 e poucos pontos. Eu ia colocar aqui, quando ele chegou aqui nessa região, eu ia colocar aqui o meu stop aqui atrás, ó. Marcar aqui, colocar na cor amarela aqui, que é para vocês verem. O meu stop ia estar aqui, ó. Ou atrás desse candle aqui, ó. Ia colocar ele aqui, né? Foi desse rompimento aí. Poderia estar colocando ele aí, segurava, teria me dado o quê que tivesse feito essa venda aqui. Teria me dado 160 pontos. É um bom trade, né? Era uma boa pontuação. Estava garantido aí, né? Como ele não ia me tirar, depois que ele descesse aqui, eu ia trazer o meu stop aqui, ó. Eu ia sair colocando ele aqui atrás. Ele desceu aqui, eu ia colocar ele aqui atrás, aqui nessa região. E por aí, quando ele desceu aqui e deu esse alvo aqui, meu stop ia para estar aqui, ó, atrás desse candle 35 aqui. Ele me tiraria aqui, ó. Ou então, eu enforcaria ele aqui por conta dessa negação que deu aqui no candle 35 e 36. O 35 rompeu e o 36 negou ele. Assim, são coisas que a gente vai estudando e vai aprendendo aí ao longo dos estudos. Quando ele me der uma nova entrada, eu volto a gravar. Sai daí não.
Ó, fiz uma entrada aqui um pouquinho atrasado. Eu não estava aqui na frente do computador. Ele me deu aqui essa venda. Vale lembrar que como ele rompeu aqui, esse meu alvo ele se torna bem curto aqui, ó. Porque ele pode só vir aqui, ó, fazer isso aqui, ó. Pegar aqui. Ele pode ter feito isso e isso aqui, ó. E ele agora está falhando esse movimento de alta aqui, porque era para ele fazer isso, ó. No momento, ele está falhando ele, né? Então, ou seja, mas ele pode só estar vindo aqui testar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui voltar essas duas setas aqui. Ele pode só estar vindo fazer aqui um micro movimento aqui, tem uma falha micro aqui, e fazer esse movimento novamente, ó. Então, assim, é bem preocupante essa venda aí, tendo em vista que ela ainda não está fazendo. E aqui eu estou olhando só esses três gráficos no momento, né? Eu não estou com a minha segunda tela aqui, embora ela esteja aqui, olha, vários gráficos aqui embaixo, ó, eu uso mais esses cinco gráficos aqui, no caso são oito, ó. Mas no momento eu estou usando só esses três aqui. Então, ou seja, né? Como o candle de 60 minutos, vou colocar aqui os 60 minutos para vocês verem. Vou colocar aqui. O candle de 60 minutos aqui, ó. Ele é um candle de força, então assim, ele era para estar jogando esse preço para baixo. Ele pode estar vindo aqui, ó. Já me deu o meu alvo, ó. Ele pode estar retraindo aqui e ser um candle de impulsão e romper. Ele pode. Mas ele ainda pode vir aqui também testar ainda esse rompimento aqui, ó. Ele ainda pode fazer isso também. Então eu tenho, por esse motivo, eu tenho que tá ligado aqui agora, ó. Já me protejo, não vou deixar ele voltar isso aí, deixar pelo menos uns 35 pontos aqui. Já me deu 120 pontos, ó. E se ele descer agora aí, goela abaixo aí, vou junto, ó. Vou junto. Se ele também quiser falhar aí, esses 5 minutos, ele precisa romper esse 50% aqui, ó, para ele dar continuidade, ou no mínimo vir testar essa região aqui, ó. Ele ainda não testou ela também, ó. Esse rompimento aqui nessa linha amarela. Vamos aguardar. Dependendo daquilo que ele fizer, eu vou lá um minuto, ele já não rompeu ele, ó, ele precisa romper. Já se torna preocupante, ó, já para jogar o preço para cima, né? Então, se ele não romper ele aí agora, aí, ele vai lá em cima. Então, vai me tomar os meus pontos. O que que eu posso? Eu posso ou enforcar, ou eu posso segurar, por quê? Porque ele está a favor da tendência, a favor do candle de 60 minutos. E isso é maravilhoso. O mestre Ariel, né, para mim, o melhor trader que eu já vi operar, ele, ele fala assim que ele tem uma métrica lá, uma didática, uma entrada lá que é sensacional, chamada de ganhos rápidos. E funciona muito, inclusive contra a tendência. Mas a favor da tendência, ele se torna aí um candle de impulsão, né? Ele pode estar se tornando nesse candle de impulsão. E é o que está acontecendo aqui agora no momento. Ó, ele pode ser um candle de impulsão, vir aqui e romper isso e vir buscar essa região aqui, ó. Meu alvo pode muito bem ser aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Ele pode vir aqui. Mas como ele já testou essas regiões, ele pode muito bem romper agora esse candle 2 aí de 60 minutos e vir romper essa região, vir buscar aqui e vir buscar essa aqui que ele ainda não veio também, ó. Pode vir buscar essa região aqui, ó. Ainda não testou ela, ó. Pode muito bem ir lá, ó, né? Mas vamos aguardar. Como eu busco 500 pontos, ó, estou com 345, né? Já estou mais perto de chegar para bater a minha meta, e é o que importa. Então, eu não preciso ficar com o olho grande de vir aqui, se eu busco 500 pontos, não precisa eu ir lá. Se ele for lá, beleza, né? Mas eu vou trabalhando aqui o meu stopzinho aqui, ganho, ó. Então, você está brigando nessa região aqui, ó. Se ele fechar aqui acima, ó, um minuto aqui, ó, fechou abaixo, ó. Então, se ele passar daí, o negócio já zeda para mim, né? Ele pode vir romper ele aqui agora. Eu não posso deixar ele voltar mais aqui, porque se ele quiser voltar para cima aí, ele pode fazer uma negação, porque ele fechou dentro desse gatilhozinho aqui de um minuto, ó. Querer me dar uma dor de cabeça. Mas não é isso que está acontecendo agora, ó.
tá indo. Se ele não romper aqui, ó, esse candle de 1 minuto, aí sim ele pode me trazer um problema. Porque, ó lá, os 3 minutos, ó, ele me deu um candle verde, ó, um candle de compra. Eu tenho que estar me policiando. O bom de você usar vários gráficos é por causa disso. Você pode muito bem ir trabalhando nisso, ó. Eu vou deixar voltar aqui? Eu vou nada, ó. Ele já está chegando de novo aqui naquele alvo, ó. É onde se tornou uma região bem importante, ó. Posso segurar, ó, deu alvo, deu mais um alvo, né? Deu mais um alvo. E pode voltar, ó, ó. Deu e não rompeu o alvo, né? Posso garantir aqui, gente, ó, 440 pontos já, ó. 440 eu não busco 500. Olha, falta 30 pontos só, 20, ó. É o que eu busco. Qual é a sua meta? O que que você precisa? Ó, tá dando R$ 91. 500 pontos, paga os R$ 100. É o que eu busco por dia, ó. Olha lá, tá voltando, ó. Justamente porque ele deu alvo. O alvo é uma coisa incrível, é uma coisa incrível, né? Eu poderia ter enforcado mais, mas enfim, é bom que dá tempo de eu fazer mais uma entrada, se ele me tirar aí. Mas se ele for também, vai. Qual o problema de você ganhar um pouco a mais do que o seu, a sua meta? Não tem problema nenhum. Ou seja, eu só saio aí agora se ele me tirar ali, ou então se ele for lá embaixo. Quando ele bater os 500 pontos, eu já não deixo mais ele voltar a menos de 500 pontos. Nem a pau. Então vamos esperar ver o que que ele vai acontecer e eu volto a gravar. Vale lembrar, né, que isso é o Mercado ao Vivo no dia 23/12/2024, às 10h22 da manhã. Não saia daí. Só por causa disso, só porque o Kendo 82, ó, ele não rompeu, ele foi lá de novo e respeitou. Não vou deixar ele voltar, não vou colocar 200 pontos aqui. Me tirar, me tirou. Beleza. E vamos para a próxima entrada. Faltam 85 pontos aí para eu bater a minha meta. Quando ele me der uma entrada, eu volto a gravar. Voltando a gravar só para mostrar um detalhezinho aqui, né? Olha só, eu coloquei uma seta em cima desse candle aqui, número 26 do 3 minutos. Ficou em cima do 76 do 1 minuto e do 16 dos 5 minutos. Ou seja, os 5 minutos, ele me deu uma entrada, ó. Ele me deu entrada de venda. Já dentro do candle de 5 minutos aqui, ó, tinha o de 3 minutos que depois ele me deu uma compra. Então, ou seja, para vocês verem que entrar a favor do maior é melhor, né? Então, ou seja, se eu tivesse saído dessa venda aqui por conta desse 3 minutos que é menor que ele, eu teria sido estopado, né? Então, ou seja, é uma coisa bem bacana é você estar sempre a favor do macro. É muito melhor e o preço anda bastante, né? Olha só quanto ele desceu aqui. E eu saí prematuramente, né? Só nessa venda aqui eu poderia ter batido os 500 pontos, né? Mas, enfim, e aí eu teria que estar falando sobre price action, né? Sobre a leitura do candle. Então, assim, não é essa a intenção do vídeo, né? Mas mostrar como bater a meta usando os sinais do indicador. E o alvo, né? Então, ou seja, eu teria vendido ali, meu alvo primeiro era aqui, ele passou dele, veio para o meu segundo alvo, e aqui ele ficou enrolando, 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 não querendo romper, e eu fui e protegi muito, ele foi lá e me tirou aqui nesse candle número 82. Se eu tivesse pelo menos colocado ele aqui atrás, né, para arriscar um pouco mais de ponto, atrás aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Atrás aqui dele, eu tivesse colocado um pouquinho mais atrás dele aqui, eu teria batido a minha meta aí, com certeza, né? Mas, enfim, o bom foi que eu posso fazer mais uma entrada e assim, vocês possam ver o funcionamento do indicador, que por enquanto ele está muito bom e eu ainda vou melhorá-lo a ponto dele fazer aquelas outras entradas micros que ficaram lá atrás que eu acabei não fazendo. Não sai daí, não. Então, eu fui dar uma olhada lá no código para entender por que que ele não estava fazendo essas entradas ali. E acabou que ele deu mais uma entrada de compra aqui, né? Acabou dando no de 1 minuto, depois ele confirmou aqui no 3 minutos e eu acabei não vendo. Ele já está chegando aqui nos alvos, né? O alvo dessa compra é essa linha amarela, que é a mínima do candle 16. Ó.
alvo dado, né? Poderia ter batido já a minha meta aqui. Mas perdi a oportunidade, mas o legal é que o indicador continua funcionando bem, né? Aí a gente vê essa pergunta aqui, por que que não comprou nesse aqui? Eu tava vendido lá em cima, ó. Tava vendido lá em cima. Se eu tava vendido, eu tô a favor da tendência. Por que sair dele enquanto ele não começou a falhar? Então, aí eu saí aqui quando ele parecia falhar, né? Parecia falhar porque ele não rompeu essa região uma vez, não rompeu duas vezes, não rompeu a terceira vez. Então, ou seja, para ele voltar daqui seria rápido, 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 né? Mas eu não me protegi da forma correta e acabei saindo dessa aqui, tendo que ficar um pouco mais exposto no mercado. Mas isso é assim, a gente vai tomando as decisões lá, ó, deu uma venda lá no 3 minutos, ó, vou esperar dar um candle vermelhinho aqui, já deu ali, ó. Vou vender a favor da tendência, né? Coloca ali o meu stop ali de 65 pontos, atrás dele aqui, se ele voltar lá, mentira. E a gente vai para a próxima entrada. Vou botar aqui essa fibra aqui para a gente ver em qual fibra que eu estou. Estou bem na de 50% agora, né? Olha só. Então, já quando ela terminar aí, é bem provável de me estopar, ó, e aí eu volto a gravar. Topou, né? Vamos para a próxima entrada. Aí eu volto a gravar. Olha só aí, ó. Ele deu aquela venda lá e agora que ele está falhando, ó. Ele fechar ali, já nem tá vendo. Espera ele fechar esse 598 aqui, ó. Eu faço a entrada novamente. Vou nem esperar ele testar lá, que ele pode já descer direto. Tô gravando. Estou com 370 pontos. Acho que aqui dá para bater a meta. Vamos ver se ele vai lá. Aí eu volto a gravar. Tá descendo, eu desci um pouco mais o meu alvo para ver se ele bate a minha meta lá, ó. Eu não vou deixar ele voltar isso aqui nunca, ó. 500 pontos, alvo batido. Hum, Ainda falta 20 pontos? Ah, benção de Deus. Então, vou ter mais uma oportunidade. É bom que vocês vão ver o indicador funcionando, né? Quando ele me der essa bendita entrada para eu bater a meta, eu volto a gravar. Não sai daí, não. Não perca a paciência comigo, não. Nós vamos chegar lá. Brincadeiras à parte, né? Então, ou seja, tinha vendido aqui nesse candle número 3, posicionei de forma errada o meu stop, né? Eu poderia vir testar ainda aqui aquela região ali, ó. Foi o último rompimento lá, né? Jogando o preço, negando o preço aqui para baixo, ó. Poderia ter colocado o meu stop lá atrás, lá não teria levado esse stop aqui, né? Já teria batido a minha meta. Mas eu considero, obviamente, já batido a meta. Inclusive, se eu quisesse, eu já tinha vendido aqui já nesse candle. Mas não vendi porque no momento aqui não tem o sinal do indicador sinalizando venda, a não ser lá em cima, né? Ou seja, já que ele está rompendo, eu poderia sim segurá-lo, né? Só que isso é um pouco perfeccionista aqui e acabei fazendo uma besteira. Mas, enfim, né? O legal é que o indicador está funcionando de forma quase que correta, né? Eu acredito que o próprio Profit fez deixou de dar um sinal aqui nessa linha aqui, ó. Ó, eu achei bastante estranho, era para ter acontecido lá no mico, mas enfim, isso aí são coisas que a gente mesmo pode estar consertando, né? O legal é que teria sim batido a meta,
Essa seta aqui, ó, você pode olhar aqui e pensar assim, poxa, teria levado um belo de um stop aqui, né? Não, não teria por quê? Porque eu só começo a operar depois das 9h15. Depois das 9h15. Se eu entrar antes das 9h15, não é por causa do candle de 5 minutos, vai ser por causa do candle de 1 minuto ou de 3 minutos. Mas a partir disso aí eu já não entro mais. Por quê? Porque se eu, além dela ser uma entrada muito difícil, né? Porque assim, o início do pregão existe uma volatilidade bem grande, o candle sobe e desce numa proporção às vezes muito rápida. Então, assim, você acaba podendo fazer uma besteira. E eu não quero ficar fazendo essas coisas, embora eu tenha um pouco de conhecimento para isso. Como a intenção do vídeo é mostrar o funcionamento do indicador para pessoas como eu, que tem assim, um pouco de dificuldade de concentração, então eu acho que ele ficou de um bom tamanho, de um excelente resultado. E graças a Deus ele tem sido bom, tem funcionado bem praticamente em todos os pregões. Obviamente que a única pessoa que eu conheço que seja 100% é o formador de todas as coisas, o criador de todas as coisas. É o único perfeito que eu conheço. Não é uma inteligência, às vezes, artificial ou humana que vá vir a ser perfeito. Então, estou bastante satisfeito todos os dias aí que eu tenho visto, os pregões que eu tenho realizado, testando, mudando uma coisa, mudando outra, tem sempre se mostrado bastante confiável o indicador. Pensei que ele ia dar uma entradinha comprada aqui agora para nós bater essa metinha de 20 pontos, né? De 500 pontos, mas não deu. Dá até para fazer uma comprinha aqui, mas não vou fazer porque o indicador não mandou fazer. Então, o que acontece? Eu vou ainda colocar mais alguns tipos de entrada. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no micro. É, ó, aqui dá para fazer um scalp contra a tendência. Essa venda aqui, ó, pra vocês verem como é que as coisas são. Ó. Aqui ele já mostrou, ó, é a segunda linha, ó. Mas tem hora que lá naquele outro gráfico lá ele já não estava mostrando. Vou colocar naquele outro gráfico lá, que estava realmente marcando 1 minuto. Isso aqui, né? Vamos ver lá se ele está marcando agora. Olha só. Ah, ele está marcando agora, ó. Ele estava escondido e eu não vi, ó. Estava escondido dentro do candle. Então, ou seja, ele marcou aqui, teria dado aqui 80 pontos. Meu stop ficava aqui atrás, ó. O stop nosso vai ser sempre assim, ele vai sempre estar atrás do coisa, ou se houver uma marcação, um alinhamento, ele ficar atrás do alinhamento. Então, ou seja, teria passado aqui um sufoco aqui de 150 pontos, né? 160 pontos, mas teria feito a entrada, né, teria sido bem bacana, né? Ou então, quando ele terminou assim, eu aceitaria o stop aqui, já enforcava, entendendo que ele viria testar mais assim, ó, possivelmente aqui, ó, essa mínima aqui do 68, ou a sua máxima, né? Então, eu esperar dar essa entrada, no caso, eu faria ela basicamente aqui assim, ó, quando ela voltasse para dentro aqui, ó. Né? Pelos estudos que eu faço, essa venda aqui, eu esperaria ela vir testar aqui para então eu fazer essa entrada. Eu não costumo entrar no candle, se for vendido, quando ele testa primeiro para baixo, eu não costumo entrar e espero ele testar. Então, ou seja, né, daqui lá, teria passado aí um sufoco aí de uns 100 pontos, mais ou menos, né? Mas teria dado um excelente ganho, né? Olha só o risco-retorno. Eu poderia ter levado lá um stop lá de cento e poucos pontos e a favor ganharia aí um gain de mais de 500 pontos. Então dá quase 5 por 1, né? Eu acho isso sensacional. São coisas que a gente vai estudando, vai aprendendo. Olha só, 1 minuto aqui deu uma entrada enquanto eu falava, né?
São coisas que a gente vai melhorando ao longo do estudo, mas para quem não conhece o price action, não tem costume com o mercado, ou não aprendeu nada ainda, vive aí só de setups, é, o indicador se torna bastante interessante, porque ele pode sim te dar muitas alegrias. Eu vou parar aqui, eu vou procurar fazer uma entradinha aqui, um scalpzinho aqui, só para a gente bater perdi a chance. Bater essa metinha de 500 pontos aqui. Vamos ver se ele ficar acima aqui desse 1 minuto ali, eu faço essa entradinha aqui, só para a gente não sair com esse gostinho aí de 20 pontos. Acho que eu vou fazer esse trem logo. Vamos ver se vai lá, se vai me dar stop, esse abençoado. Se vai bater os 500 pontos. Ah, bate os 500 pontos lá, vai. Aí vai devolver o ponto. Ah, benção. Ai, ai, é só, claro que isso é uma brincadeira, né, gente? Eu já ia fechar e encerrar aqui a live. E agora tá aí me mostrando essa besteira, né? Vamos ver lá se ele vai subir. Ele tem alvo a dar lá em cima, né? Tem alvo a dar lá em cima. Por esse motivo aí eu fiz essa compra acreditando nisso. Vamos ver se ele vai lá. 485. Ah, guardar. Ó, já tá descendo de novo. No final do vídeo tinha que fazer uma besteira, né? Pra ver se ele vai testar lá em cima. Ai, ai. Ele vai bater essa meta agora. Ela sobe. Testa lá em cima. Essas coisas. Por esse motivo a gente tem que sair. A gente tem que sair. Ah, falta tão pouquinho. Esses dias mesmo eu tava fazendo isso. Eu tava com 440 pontos. Isso na conta real, com 440 pontos. E eu pensei, não, eu vou bater essa meta, vou bater essa meta. E aí fiz mais uma entrada e ainda saí perdendo ainda. Isso é muito ruim, sabe? Muito ruim, né? 520 pontos. Tá encerrado. É, deu uma angústia, me deu uma tristeza saber que estava tão próximo e por causa de tão pouco, eu acabei devolvendo todo o meu trabalho, né, que eu havia feito, de ponto a ponto. Então, assim, isso é muito ruim. Então, quando chegar numa situação dessa, isso aqui, não faça isso. Claro que não. Isso é só uma brincadeira que eu fiz aqui no final, porque eu acredito que ele vai vir aqui, ó, testar essa região antes de descer. Mas não se deve fazer isso, né? Era colocar os 480 pontos no bolso, vida que segue, ó. R$ 104, você tira aí O legal é você fazer pelo menos uns 520 pontos, que é para esses 20 pontos aí pagar as taxas, né? Dependendo da quantidade de contratos que você operar, claro, né? Mas para te sobrar sempre 500 pontos livre no dia. Mas enfim, né? Isso aí vai de cada um. É óbvio que ele pode te dar muito mais pontos do que isso. Não precisa encerrar o seu pregão agora, são 10h52 da manhã, mas eu já poderia ter batido isso antes, né? Deixa eu colocar aqui um tempo maior para a gente ver como é que ele saiu aqui, ó. Olha só, no tempo macro. Por que que eu gosto do tempo macro? Ele te deu essa entrada comprada aqui, ó. Deu 570 pontos para subir. Vou limpar aqui esses estudos. E aqui ele te deu a venda
com mais 500 e poucos pontos. Depois ele te deu essa compra aqui, os 170 pontos subindo, para estar te dando a compra de novo aqui, né? A mais 99 pontos. Então, assim, a gente vai somando, né? A gente vai somando. Precisa isso tudo? Ah, gente, eu não acredito que não precisa, né? Até porque quando a gente age dessa forma, a gente pode sim estar tomado pela ganância, e isso é um mal muito grande para quem opera day trade. Tá certo? Um grande abraço aí, fiquem todos com Deus, se cuide-se bem.